Bom dia. Hoje são 27 de outubro de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Este é o 13º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. O escritor aqui, o autor do livro, é o Robert J. Hutchinson, norte-americano, que gosta de escrever artigos religiosos. Ele é cristão, escreve para revistas evangélicas e católicas nos Estados Unidos da América do Norte, é filósofo, morou em Israel durante 10 anos e ali estudou hebraico e depois fez mestrado em estudos bíblicos. Pois bem, neste livro aqui, que me foi indicado pelo internauta Cosmos Evil, o Robert J. Hutchinson desce o cacete nos ateus. Ele esculhamba com os ateus. Ele diz aqui que os ateus são imbecis, são idiotas, são otários, são charlatães, são assassinos, etc. Estou aqui em vários vídeos mostrando as besteiras que estão escritas aqui, não é? Com este é o 13º vídeo. 13 vídeos até agora sobre este livro aqui. E estou no capítulo 1 ainda, né? Muito bem. Então vamos aqui a mais um vídeo, a mais uma besteira aqui do escritor Robert J. Hutchinson. Com certeza, um livro dessa qualidade só pode fazer sucesso no meio religioso, né? Em que os fiéis ali vivem num mundo de ilusão, de superstição. Porque em outro campo, este livro realmente não tem efeito algum, né? Cheio de bobagens. Vamos mostrar aqui mais uma. Aqui no primeiro capítulo ainda, na página 16, o Robert J. Hutchinson escreve umas coisinhas aqui, ó, neste quadrado. Veja aí, ó. Aqui, ó. Na página 16, tá? Ainda no primeiro capítulo, página 16. Pois bem, então vamos aqui. Transcrevi para o quadro o que ele escreveu aqui no livro, tá? Muito bem, vamos analisar aqui. Ele escreveu assim na página 16. A sabedoria ateia versus o livro sagrado. Eu vou até ler aqui o que está no livro, tá? Primeiramente. É bom, não é? Que alguém pode dizer que eu estou inventando. O povo, o ser humano é assim, né? Então, para ninguém dizer que estou inventando, vamos lá, vou ler. A sabedoria ateia versus o livro sagrado. Se vais às mulheres, não vos esqueçais de vosso chicote. Friedrich Nietzsche. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Está aqui, ó, tá? No quadradinho aí, ó. Pois bem, transcrevi para o quadro, né, as palavras que as afirmações aí do Robert J. Hutchinson. Vamos aqui. Então ele coloca no quadrado assim: a sabedoria ele coloca entre aspas. Por quê? Uma espécie de ironia do Robert J. Hutchinson, não? Que é cristão. Então, entre aspas, aqui ele quer dizer que sabedoria, no fundo, que idiotice, né? Que baboseira. Ele está querendo aqui insinuar. Pois bem, ele coloca a sabedoria ateia versus o livro sagrado. Ou seja, a sabedoria dos ateus contra o livro sagrado, que é a Bíblia, né? Para ele. Que a Bíblia não é livro sagrado coisa alguma. Não existe livro sagrado. Mas para ele, a Bíblia cristã é o livro sagrado. E aqui ele continua. Ele coloca um pensamento do filósofo, poeta alemão, Friedrich Nietzsche, que era ateu. Então ele coloca assim: se vais às mulheres, não vos esqueçais de vosso chicote. Ou seja, aqui, um pensamento do ateu filósofo alemão Nietzsche,
em relação à mulher. Uma visão aqui da inferioridade da mulher diante do homem, né? Pensamento de um ateu. Muito bem. E aqui o escritor Robert J. Hutchinson transcreve uma passagem da Bíblia, lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículo 25. Então ele coloca assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Pois bem, ele coloca aqui duas afirmações, uma de um ateu, já falecido, o Nietzsche, né? E a outra, uma passagem bíblica. E aqui ele prova, querendo provar, entre aspas, o Robert J. Hutchinson, que os ateus dizem uma coisa em relação à mulher, uma coisa negativa, de inferioridade. Já a Bíblia traz aqui uma passagem linda, né? Em que o homem deve amar as mulheres, deve tratar as mulheres com respeito. Aqui está. Ora, veja aqui duas imbecilidades do escritor, e posso até dizer duas malícias, duas maledicências do Robert J. Hutchinson. Ora, vamos aqui analisar rapidamente. Ele coloca aqui um pensamento de um ateu, no caso aqui o Nietzsche, né? Coloca um pensamento aqui do Nietzsche, ateu, como se este pensamento fosse o pensamento dos outros ateus, de todos os ateus. Ele coloca aqui a sabedoria ateia, como se este pensamento aqui do Nietzsche estivesse em algum manual do ateísmo, como se os ateus fossem um grupo de pessoas e ali houvesse um manual em que a mulher é vista como um ser inferior ao homem. A sabedoria ateia, o pensamento de um filósofo alemão ateu, o Robert J. Hutchinson, tenta colocar aqui que é um pensamento de todos os ateus, o que é uma tremenda idiotice. Veja a futilidade, veja a infantilidade do livro, a malícia do escritor, tentando estender para todos os ateus um pensamento de um ateu que viveu numa época passada, um ateu em que ele via ali a mulher como ser inferior, e ele estende isso como se fosse uma sabedoria, entre aspas, ateia, de todos os ateus, tentando aqui estender uma loucura, né, para os ateus. Pois bem, e aqui ele volta e transcreve uma passagem da Bíblia em que está escrito que o homem, os maridos, devem amar sua esposa, né, o marido. Ora, agora veja aqui outra futilidade do escritor. Ele pega lá na Bíblia uma passagem que convém a ele, só que ele não pega inúmeras passagens bíblicas onde está ali registrado que a mulher é um ser inferior ao homem, e ali não há amor algum em relação às mulheres. Ele só busca na Bíblia, obviamente, para enganar o leitor, passagens bíblicas que são muito reduzidas em respeito às mulheres. A quase totalidade das passagens bíblicas relativas à mulher na Bíblia são passagens que colocam a mulher no ápice da inferioridade humana, a mulher inferior ao homem. E não há nessas passagens esse amor dedicado às mulheres. E é o que eu vou provar aqui facilmente. Ou seja, o Robert J. Hutchinson só vai à Bíblia e busca ali uma passagem, apenas para tentar iludir o leitor. Ele consegue isso no meio religioso, mas não consegue no meio intelectual, no meio da inteligência, em que ali um leitor sábio, um leitor inteligente, percebe facilmente a malandragem. Por quê?
ele não colocou aqui, comparando com este pensamento do Nietzsche de inferioridade da mulher, porque ele não colocou, por exemplo, as passagens bíblicas que eu coloquei aqui agora e vou analisar rapidamente. Por quê? Porque aqui, nestas passagens bíblicas, a figura da mulher é de uma inferioridade tão forte, muito superior à inferioridade da mulher descrita aqui pelo ateu Nietzsche. Aqui na Bíblia é muito pior, só que ele não coloca espertamente. Muito bem, ora, qualquer historiador sabe muito bem que a mulher, no passado, era sempre considerada um ser inferior ao homem. E ainda hoje, ano 2013, principalmente nos países teocráticos, em que ali o governo está centralizado em seres sobrenaturais, em deuses, a mulher ainda é um ser profundamente inferior. Pois bem, então a mulher sempre foi, ao longo da história do homem, um ser inferior, considerada um ser inferior pela ignorância do homem. A mulher era, por exemplo, vendida em praça pública. Era res, era coisa, era um objeto. E a mulher na Bíblia, ela tem essa visão que o Robert J. Hutchinson tenta aqui enganar os seus leitores. E vou provar aqui facilmente, com essas passagens bíblicas, tá? Com estas passagens bíblicas. E sobre a mulher, sobre a inferioridade da mulher, ainda irei fazer vários vídeos. Para hoje, apenas estas passagens bíblicas aqui, mostrando a inferioridade da mulher, né? Onde ali quase não se vê amor às mulheres. Então vamos aqui, começando rapidamente, por causa do tempo. Vamos pegar a primeira epístola de Paulo, que é o apóstolo Paulo, um dos lunáticos cristãos, que os cristãos tanto adoram, né? Adoram. Vamos pegar aqui a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 14. Vamos ver aqui se há esse grande amor em relação às mulheres, pela Bíblia. Vamos aqui. 2 Timóteo, né? Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Então vamos lá. Capítulo 2, versículos 11 a 14. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja aqui uma passagem bíblica que coloca a mulher no plano de inferioridade. E é isso aí, tá? Aqui está escrito que a mulher não podia falar na igreja, que a mulher tinha que permanecer diante do público em silêncio. E era assim. A inferioridade da mulher é gritante na civilização hebraica, Velho Testamento, e na civilização judaica, Novo Testamento. Qualquer historiador sabe disso. Qualquer historiador da história de Israel. A inferioridade da mulher era uma coisa realmente assombradora. E aqui está. Estes versículos que aqui estão, o Robert J. Hutchinson, obviamente, não colocou aqui comparando com o pensamento de inferioridade da mulher do Nietzsche, ateu. Ele não colocou aqui pelas razões mais óbvias. Vamos ver aqui outra passagem, né? Na primeira epístola de Paulo, novamente o Paulo, apóstolo Paulo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2. Vou ler aqui. Então vamos lá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2. Diz assim:
Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Eis aqui uma passagem aqui da Bíblia, né, sobre a mulher. O apóstolo Paulo, qualquer teólogo sério sabe disso, era um lunático sexual, um psicopata sexual, o apóstolo Paulo. Ele praticava a castidade, tá? Era virgem. E ele via o sexo como uma coisa doentia. E é o que está escrito aqui na Bíblia, no Novo Testamento. O cristianismo elevou o sexo à condição de pecado. E aqui, loucamente, o apóstolo Paulo prega que o homem não deve procurar mulher, não deve tocar em mulher. Veja aqui a visão de amor às mulheres, né? Falsamente aqui, pregada pelo escritor Robert J. Hutchinson. Aqui vemos a inferioridade da mulher. A mulher vista como um animal ali sexual, em que o homem não deve procurá-la para sua satisfação sexual. O sexo aqui é levado ao grau máximo de coisa pecaminosa, de coisa imunda. E aqui o lunático apóstolo Paulo continua: não, o homem não deve tocar em mulher, mas por causa da impureza, ou seja, por causa do desejo sexual, o homem deve ter uma esposa e a mulher deve ter um marido. Ele coloca aqui o desejo sexual como uma coisa impura, por causa da impureza. Ou seja, por causa do desejo sexual, aí sim, o homem deve procurar a mulher. Então, qualquer teólogo sabe muito bem da insanidade mental do apóstolo Paulo acerca da mulher, acerca do sexo. A mulher aqui não é vista como um ser maravilhoso e como um ser que deve ser amado, adorado. A mulher aqui é uma coisa que deve ser rejeitada no campo da sexualidade. Está aqui escrito bem claro. E ele, o Robert J. Hutchinson, obviamente, não coloca aqui esta passagem bíblica para compará-la com um pensamento aqui de um ateu, que não é o pensamento de todos os ateus, não é uma sabedoria ateia, nada tem a ver. Portanto, aí você vê a malícia, né, do escritor. E por causa do tempo, vamos aqui rapidamente. Muito bem. Outra passagem, na primeira epístola aos Coríntios, novamente, 14:34. Vamos aqui. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Aqui diz, veja, vamos lá. Aqui diz, 34. Olha o que ele diz aqui em relação às mulheres. Veja que amor às mulheres. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Veja aqui mais uma passagem bíblica mostrando a inferioridade da mulher. A mulher, na sociedade judaica, é por isso que aqui está escrito, essa idiotice. A mulher na sociedade judaica era também tratada como um mero objeto. Não podia falar em público, não podia ter bens em seu nome. Era uma mulher totalmente dependente, agregada ao seu marido. E aqui está mais uma passagem bíblica, que ele, Robert J. Hutchinson, obviamente não coloca aqui para compará-la com este pensamento de inferioridade da mulher do Nietzsche. Obviamente ele não coloca. Busca apenas uma palavra bíblica que venha ali venha fortalecer ali o seu pensamento, né? Uma passagem bíblica que é apenas um grão de areia nas passagens bíblicas que colocam a mulher como ser inferior. E aqui vamos agora a Números, né? Capítulo 31, versículos 17 e 18. Muito bem, vamos agora aqui ao Velho Testamento. Em Números, capítulo 31, temos aqui a vitória sobre os midianitas. Vamos aqui
há um pouco de lenda, né? Aqui neste capítulo. Números, capítulo 31. A vitória do povo de Israel sobre os midianitas. Vou aqui contar a história. O Deus Javé, que é o Deus adorado também pelos cristãos hoje, um Deus fabricado pelo povo hebreu, ele ordenou a Moisés que atacasse a aldeia dos midianitas, em vingança. Muito bem. Aí Moisés foi lá com seu exército e matou o pessoal, invadiu a aldeia, matou ali todos os homens e trouxe como presas as crianças, as mulheres, né? Não são bobos, né? Os hebreus não eram bobos. Trouxeram como presas as crianças, as mulheres, e ainda roubaram várias coisas lá, né? Objetos, gados, etc. Pois bem, e ali diante de Moisés, Moisés olhou aquelas mulheres todas, aí fez a interrogação: deixastes viver todas as mulheres? A pergunta de Moisés, porque Moisés queria ali a morte de muitas mulheres, né? Pois bem, e ali, vendo aquelas mulheres e aquelas crianças, o que foi que fez o Moisés? O querido, só que esse Moisés nunca houve, tá? Nunca houve. Mas o que fez Moisés aqui na história da Bíblia? O que foi que fez Moisés? Ele olhou aquelas mulheres, aquelas crianças e deu o seguinte comando: vamos fazer o seguinte, pessoal. Dentre as crianças, vamos matar todas aquelas que são do sexo masculino. Aí o exército, a turma de Moisés, foi lá com a espada e matou todas as crianças do sexo masculino. Sobraram as crianças do sexo feminino e as mulheres. Muito bem, Moisés, que é o queridinho dos cristãos, continuou a sua matança infame. Disse aí aos soldados: agora vamos matar todas as mulheres que dormiram com homens. Ou seja, as mulheres que tiveram seu esposo, as mulheres que tiveram seu esposo já mortos ao fio da espada pelo povo de Israel, lá na aldeia, essas mulheres foram também barbaramente assassinadas ao fio da espada por ordem de Moisés. E ali os soldados mataram as mulheres casadas, aquelas que haviam mantido relações sexuais com seu esposo. E agora restaram as crianças do sexo feminino e as mulheres já adultas, né, que não haviam deitado com homem algum, virgens. E ali Moisés foi e disse, olhando para aquelas mulheres virgens, disse aos seus soldados: deixai viver as mulheres que não se deitaram com outros homens, e essas mulheres serão destinadas para vocês, para vós outros. Ou seja, Moisés aqui, num tom de infâmia, de maldade, matou crianças do sexo feminino, do sexo masculino, só os machos. As fêmeas ficaram. E mandou matar as mulheres que mantiveram sexo com outros homens, né, com seu esposo. E permaneceram vivas as mulheres virgens, porque essas mulheres virgens iriam servir de escravas sexuais para os soldados do povo de Israel. O povo que o Deus Javé estava protegendo, que é o mesmo Deus dos cristãos. Então aqui você vê, logo de cara, uma maldade absurda contra a mulher. E vou ler os versículos, só para encerrar. Vou ler aqui os versículos mais interessantes, né? Quando Moisés dá o comando aqui da maldade. Versículos 17 e 18 de Números capítulo 31. Diz assim: agora, pois, Moisés dando a ordem. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Veja a maldade contra um ser maravilhoso chamado mulher. E aí está, a Bíblia é um dos livros que coloca a mulher
num plano de inferioridade, que coloca a mulher num plano de hediondez. E isso eu mostrarei em vários vídeos. Mostrei apenas aqui algumas passagens bíblicas que o escritor Robert J. Hutchinson, espertamente, querendo enganar os leitores, não coloca aqui. Porque se ele coloca uma dessas passagens aqui, para compará-la com esse pensamento idiota aqui do ateu Nietzsche, de inferioridade da mulher, aqui seria o fim para o Robert J. Hutchinson, mostrando que o livro sagrado dele, que não é sagrado coisa alguma, é um dos livros que coloca a mulher num plano de total inferioridade diante do homem. Portanto, aí mais um vídeo. Muito obrigado.